Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você e a sua família através do poder que há na Palavra de Deus. E eu sou Daniel Freitas Pereira e quero trazer para você, neste dia de hoje, a lição de número 8 da EBD, da CPAD, 26 de maio de 2024, confessando e abandonando o pecado. A lição está aqui em nossas mãos e nós vamos estudar a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Então é o título do trimestre e o texto áureo da lição está em Provérbios, versículo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Verdade prática: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. A leitura bíblica em classe está em Salmos de número 51, versos de 1 a 12, e primeira carta de João, do capítulo 1, dos versículos de 8 a 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, e não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. 1 de João, capítulo 1, versículo 8 a seguir. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vai ser uma lição maravilhosa para o dia 26 de maio de 2024, confessando e abandonando o pecado. Para nós alcançarmos o favor de Deus, nós precisamos confessarmos as nossas falhas, os nossos erros, tudo aquilo que nós fazemos e é abominável aos olhos do Senhor. O pecado. Então, confessarmos os nossos pecados ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, e Ele vai nos perdoar. Ele vai nos perdoar e nos dar uma vida em santidade. Então, é a introdução da lição. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição veremos que a Bíblia não ensina assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é de que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado,
abandonado como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. É confessarmos o nosso pecado e vivemos uma vida em santidade, demonstrando para todos, testemunhando o amor de Jesus, que nós o abandonamos e que nós precisamos da santificação, precisamos da presença do Eterno em nossa vida. E aquilo que a gente fazia de errado no passado, hoje não fazemos mais, porque nós somos nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, caminhar com Cristo é confessarmos os nossos pecados e abandoná-los e viver uma vida de orientação pelo Espírito Santo. Tópico 1. A confissão de pecado. Definição: o verbo confessar, da palavra hebraica yadar, aparece como jogar, atirar, lançar. Uma palavra que vem da raiz verbal de adar, que significa entender, estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo como o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar com consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homou, junto de pessoas reunidas, e de logos, do ato de falar. A palavra homologeo ocorre 25 vezes no Novo Testamento. Há um verbo grego importante para confessar, ekosomologeo, que significa professar, reconhecer, aberta e alegremente para a honra de alguém. Prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Logo, podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. 2. A confissão bíblica do pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Essa confissão pode ser no momento da conversão, ou depois dela, quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra um irmão. Importante ressaltar, porém, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. O símbolo da confissão de pecado. No ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que, por isso, se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Então, a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Precisamos confessarmos o nosso pecado, a confissão do nosso pecado e o arrependimento que nos traz um relacionamento mais profundo e íntimo com o Senhor. Não tem como eu viver em pecado e fazer uma oração, porque Deus não vai ouvir a minha oração. Ele não vai atender a minha oração. Eu preciso confessar, me arrepender dos meus pecados, e aí sim eu posso orar a Ele, e Ele vai atender a minha oração, e Ele vai vir em meu socorro, e o relacionamento entre Deus e o homem será restabelecido para toda a eternidade. Tópico 2 aqui. O perigo do pecado não confessado.
os males dos pecados não confessados. Quando lemos e analisamos Provérbios 28, versículo 13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecados, ocultando-o, vive uma vida de aparência e de morte espiritual, semelhante ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor seus pecados. 2. As consequências do pecado de Adão e Eva. A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu sentenças devidas. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imoral para mortal, diversas tensões no gênero humano e na natureza. Assim sabemos que as consequências do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural. 3. As consequências do pecado de Davi. O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que, por certo tempo, ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam a gemidos. O Salmo 32 mostra que, por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados e o salmista purificado. Então a palavra de Deus, ela mostra a necessidade de se confessar o pecado e deixá-lo e assim alcançar o perdão de Deus. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado alcança a misericórdia de Deus. Então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Precisamos entender, porque a vida na prática do pecado é abominável aos olhos do Senhor e nos afasta da presença de Deus. Tópico 3. Confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Em 1 João capítulo 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus, Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra no Calvário. Ponto 2. Alcançando cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente,
pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus, por meio de Jesus Cristo. Quem faz assim encontra o caminho de cura e restauração, conforme lemos nas palavras do salmista: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A confissão de pecado é o único caminho para a cura e a restauração do corpo, alma e espírito. O pecado nos mata. O pecado tira a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com o Deus, o Todo-Poderoso. Então precisamos abandonar o pecado e voltarmos para Deus, porque Ele que vela sobre a nossa alma. Conclusão: em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado, a encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência. Não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Meu querido, minha querida, que Deus lhe abençoe em o nome do Senhor Jesus Cristo, e boa lição para você e toda a sua família e toda a sua classe, em nome do Senhor Jesus. Amém.